Imagine um momento de quietude, onde o peso do dia parece se dissolver, e tudo o que resta é a clareza de seus próprios pensamentos. É nesse espaço de introspecção que os ensinamentos de Mestre Zhiheng Yi, um monge Shaolin da 308ª geração, encontram eco. Ele nos convida a olhar além da superfície, a enxergar o que realmente define uma pessoa. No cerne de sua sabedoria, há uma ideia simples, mas poderosa. Para entender o verdadeiro caráter de alguém, você precisa observar apenas duas coisas. Quais são elas? Essa é a jornada que vamos explorar juntos. Uma jornada que não apenas revela os outros, mas ilumina quem somos em nossa essência. Zhiheng Yi, nascido na Alemanha e treinado no Templo Shaolin da Europa, é uma ponte entre a antiga filosofia Shaolin e o mundo moderno. Sua abordagem combina a disciplina rigorosa do Kung Fu com a serenidade da meditação Chan, oferecendo ferramentas práticas para quem busca autoconhecimento. Em 2020, sua palestra no TEDx sobre os 5 obstáculos ao autodomínio alcançou milhões de pessoas, tocando corações com sua clareza e autenticidade. Ele não fala apenas de técnicas físicas ou espirituais, mas de como viver com propósito, alinhando corpo, mente e espírito. O que torna seus ensinamentos tão impactantes é sua universalidade. Eles não exigem que você seja um monge ou viva em um templo. Eles pedem apenas que você esteja presente, que observe com atenção e que esteja disposto a crescer. Caráter, no contexto da filosofia Shaolin, é mais do que uma coleção de traços ou comportamentos. É a essência de quem você é quando todas as máscaras caem. Zhiheng Yi nos ensina que o caráter não é revelado nas palavras bonitas que alguém diz em um momento de calma, mas nas escolhas feitas quando a vida aperta. É fácil ser gentil quando tudo está bem, mas quem você é quando enfrenta desafios? Essa é a pergunta que ele nos incentiva a fazer, não apenas sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Observar o caráter é como segurar um espelho. Ao tentar entender outra pessoa, inevitavelmente aprendemos algo sobre nossa própria jornada. Pense em alguém como Nelson Mandela. Durante seus 27 anos de prisão, ele enfrentou condições desumanas, mas emergiu com uma mensagem de reconciliação e unidade. Suas ações, mesmo sob pressão extrema, revelaram um caráter forjado na resiliência e na compaixão. Zhiheng Yi nos lembra que o verdadeiro caráter não é algo que se proclama, é algo que se demonstra. E para enxergá-lo, precisamos treinar nossa mente para observar com clareza, sem nos deixarmos levar por preconceitos ou aparências. Essa é uma habilidade que a filosofia Shaolin cultiva, a capacidade de ver além do superficial, de encontrar verdade na simplicidade. A sabedoria Shaolin, como compartilhada por Zhiheng Yi, não é apenas sobre compreender os outros, mas sobre refinar quem somos. Ele nos desafia a viver com intenção, a alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos. Quando começamos a observar o caráter, seja o nosso ou o de outra pessoa, começamos a perceber padrões. O que alguém faz quando ninguém está olhando, como eles respondem quando a vida os coloca à prova. Essas perguntas não são apenas ferramentas para julgar os outros, mas convites para refletir sobre nossa própria conduta. E é aqui que a jornada começa a se aprofundar. A prática da observação, segundo Zhiheng Yi, exige presença. No mundo acelerado de hoje, onde somos bombardeados por distrações, estar verdadeiramente presente é um ato de coragem. Ele ensina que a atenção plena, ou mindfulness, é a chave para enxergar com clareza. Não se trata de julgar rapidamente ou rotular alguém como bom ou mau. Trata-se de perceber, de permitir que as ações e palavras de uma pessoa falem por si mesmas. E ao fazer isso, começamos a enxergar não apenas o caráter dos outros, mas também os cantos não explorados de nossa própria alma. Essa ideia de observar duas coisas específicas para entender o caráter é, em si, uma prática de simplicidade. Zhiheng Yi é mestre em destilar conceitos complexos em lições acessíveis. Ele não nos sobrecarrega com teorias complicadas ou listas intermináveis. Em vez disso, ele aponta para algo direto, algo que podemos aplicar hoje, agora. E é isso que torna seus ensinamentos tão poderosos. Eles são práticos,
mas profundamente transformadores. À medida que avançamos, vamos explorar essas duas coisas, os pilares que revelam o verdadeiro caráter e como elas podem mudar a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo onde mergulhamos na sabedoria Shaolin para crescer espiritualmente e viver com mais presença. Sua jornada de autoconhecimento começa com pequenos passos, e estar aqui já é um deles. Vamos juntos descobrir o que essas duas coisas revelam sobre o caráter e como elas podem nos guiar para uma vida mais autêntica e plena. Quando o mestre Shi Heng-yi fala sobre o caráter, ele nos guia para olhar além das aparências, para os momentos que realmente definem quem uma pessoa é. O primeiro elemento que ele destaca para enxergar o verdadeiro caráter é como alguém age sob pressão. A pressão, seja ela emocional, física ou mental, é como um fogo que queima as camadas externas e revela o núcleo de uma pessoa. Não é o que você diz em um momento de calma que importa, mas o que você faz quando a vida te desafia. É nesses instantes de dificuldade que o caráter se mostra, cru e sem filtros, como um reflexo daquilo que você cultivou ao longo do tempo. Shi Heng-yi, em seus ensinamentos, frequentemente enfatiza que a vida é um treinamento constante. No Templo Shaolin, os monges passam por práticas rigorosas, não apenas para fortalecer o corpo, mas para temperar a mente e o espírito. Ele explica que a pressão é um teste natural, algo que todos enfrentamos, quer estejamos prontos ou não. Pense em um atleta Shaolin, treinado para manter a calma enquanto executa movimentos complexos sob condições extremas. Esse treinamento não é apenas sobre habilidade física, mas sobre a capacidade de permanecer centrado quando tudo ao redor parece desmoronar. É essa qualidade que Shi Heng-yi nos convida a observar nos outros e em nós mesmos. Considere Nelson Mandela, um exemplo vivo disso. Durante seus 27 anos de prisão, ele enfrentou isolamento, humilhação e a constante ameaça de perder a esperança. No entanto, suas ações sob essa pressão imensa, sua escolha de buscar a reconciliação em vez de vingança, revelaram um caráter de força incomum e compaixão. Quando foi libertado, ele não apenas falou sobre unidade, mas a demonstrou ao trabalhar pela paz na África do Sul. Shi Heng-yi nos ensina que, assim como Mandela, cada um de nós tem momentos em que a pressão nos define. São essas ações, muitas vezes pequenas e não vistas, que mostram quem realmente somos. A filosofia Shaolin, como compartilhada por Shi Heng-yi, nos lembra que a pressão não é algo a ser evitado, mas abraçado. Ela é uma oportunidade de crescimento. Quando você está sob estresse, talvez lidando com uma crise no trabalho, uma discussão familiar ou um momento de incerteza pessoal, suas ações refletem o trabalho interno que você realizou. Alguém que cultivou paciência e disciplina responderá de maneira diferente de alguém que nunca enfrentou seus próprios limites. Shi Heng-yi sugere que, para entender o caráter de outra pessoa, observe como ela reage quando as coisas não saem como planejado. É a paciência que prevalece ou a frustração que toma conta? É a bondade que emerge ou o egoísmo que se revela? Essa ideia de ações sob pressão também nos leva a uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos. Shi Heng-yi, em suas palestras, como a do TEDx em 2020, fala sobre o conceito de autodomínio. Ele explica que dominar a si mesmo é estar preparado para agir de acordo com seus valores, mesmo quando tudo conspira contra você. Pense em um momento em que você enfrentou um desafio significativo. Talvez tenha sido uma situação em que você sentiu raiva, medo ou desespero. Como você respondeu? Suas ações alinharam-se com a pessoa que você deseja ser? Essa é a pergunta que ele nos encoraja a fazer, não para nos julgarmos, mas para aprendermos e crescermos. Um exemplo inspirador disso vem de Malala Yousafzai. Aos 15 anos, ela sobreviveu a um ataque brutal por defender a educação de meninas no Paquistão. Sob a pressão de ameaças de morte e recuperação física, ela escolheu continuar sua luta, falando ao mundo com coragem e clareza. Suas ações não apenas revelaram seu caráter, mas inspiraram milhões. Shi Heng-yi nos diria que o caráter de Malala se mostrou em sua resiliência,
em sua capacidade de transformar dor em propósito. Observar pessoas como ela nos ajuda a entender o que significa agir com integridade, mesmo quando o custo é alto. A prática Shaolin, segundo Shi Hengyi, nos prepara para esses momentos. O treinamento físico, como as formas de Kung Fu, não é apenas sobre força, mas sobre aprender a manter a calma sob pressão. Quando um monge executa uma sequência complexa de movimentos, ele deve estar totalmente presente, controlando cada respiração e cada pensamento. Esse mesmo princípio se aplica à vida cotidiana. Quando enfrentamos um prazo apertado ou uma conversa difícil, podemos trazer essa mesma presença, essa mesma disciplina. Shi Hengyi nos ensina que a pressão não é o problema. O problema é nossa falta de preparação para enfrentá-la. Observar as ações sob pressão também exige que sejamos atentos e livres de preconceitos. É fácil julgar alguém com base em uma primeira impressão ou em um momento isolado. Mas Shi Hengyi nos convida a olhar mais fundo, a perceber os padrões. Alguém que age com bondade em uma crise, mas apenas quando sabe que está sendo observado, pode estar desempenhando um papel. Por outro lado, alguém que age com integridade, mesmo em silêncio, revela um caráter genuíno. Essa distinção exige prática. Uma prática que começa com a atenção plena, com estar presente no momento. Outro ponto que Shi Hengyi destaca é que a pressão não precisa ser dramática para revelar o caráter. Às vezes, são os pequenos momentos que contam. A maneira como alguém responde a uma crítica, como lida com uma interrupção ou como trata um estranho em um momento de estresse. Esses instantes, aparentemente insignificantes, são janelas para a alma. Ele nos encoraja a observar essas ações com curiosidade, não com julgamento, porque cada observação é também uma oportunidade de aprendermos sobre nós mesmos. Pense em como Dalai Lama, mesmo sob a pressão de liderar um povo em exílio, mantém uma postura de calma e compaixão. Suas ações, seja em discursos globais ou em interações simples, refletem um caráter moldado por anos de prática espiritual. Shi Hengyi nos diria que o caráter do Dalai Lama é visível não porque ele fala sobre virtude, mas porque ele a vive, especialmente quando enfrenta desafios. Essa consistência é o que devemos buscar, tanto ao observar os outros quanto ao cultivar nosso próprio caráter. A pressão, então, é como um espelho. Ela reflete o que foi construído ao longo do tempo. Os hábitos, as escolhas, as intenções. Shi Hengyi nos ensina que não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar como respondemos a elas. E é essa resposta que define quem somos. Ao observar as ações de alguém sob pressão, não estamos apenas julgando seu caráter. Estamos aprendendo a refinar o nosso. Essa é a beleza da sabedoria Shaolin. Ela nos convida a crescer, a nos tornarmos mais conscientes, mais alinhados com nossos valores. À medida que avançamos, começamos a perceber que as ações sob pressão são apenas metade da equação. O caráter também se revela em outra dimensão, algo igualmente poderoso, que complementa essa primeira observação. Shi Hengyi nos guia para olhar além do que é feito, para algo que fala diretamente ao coração de quem somos. E é essa próxima peça do quebra-cabeça que nos ajuda a formar uma visão completa do caráter, tanto dos outros quanto de nós mesmos. As ações de uma pessoa sob pressão revelam muito, mas Mestre Shi Hengyi nos guia para olhar ainda mais fundo, para o segundo elemento que define o verdadeiro caráter: as palavras e as intenções por trás delas. Palavras não são apenas sons que saem da boca. Elas carregam o peso de quem somos, refletindo nossos pensamentos mais íntimos e nossas motivações mais profundas. Shi Hengyi, com sua sabedoria enraizada na filosofia Shaolin, nos ensina que, para entender alguém, precisamos ouvir não apenas o que é dito, mas o porquê de ser dito. É na congruência entre palavras e intenções que o caráter se manifesta, como uma luz que ilumina a essência de uma pessoa. Na prática Shaolin, a atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta essencial para cultivar a clareza. Shi Hengyi enfatiza que as palavras que escolhemos são um reflexo direto do nosso estado interno. Quando falamos, estamos, de certa forma, expondo nossa mente. Uma pessoa pode dizer coisas gentis,
Mas se suas intenções são manipuladoras, essas palavras perdem seu valor. Por outro lado, palavras ditas com autenticidade, mesmo que simples, têm o poder de inspirar e transformar. Ele nos convida a observar. As palavras de alguém elevam ou diminuem. Elas constroem ou destroem. E, mais importante, elas estão alinhadas com o que a pessoa realmente busca. Pense no Dalai Lama, cuja voz suave carrega uma força que transcende fronteiras. Suas palavras, sempre impregnadas de compaixão e sabedoria, refletem uma intenção clara de promover paz e entendimento. Em seus discursos, como aqueles na ONU ou em encontros com líderes mundiais, ele fala com uma consistência que revela seu caráter. Shi Heng-yi nos diria que o Dalai Lama é um exemplo de alguém cujas palavras e intenções estão em harmonia, criando um impacto que ressoa globalmente. Observar isso nos outros nos ajuda a entender o que significa falar com propósito, com uma intenção que vem de um lugar de verdade. Mas palavras não precisam ser grandiosas para revelar o caráter. Shi Heng-yi nos lembra que são as interações do dia a dia que muitas vezes dizem mais. A forma como alguém responde a uma pergunta simples, como oferece um elogio ou como expressa frustração, é um espelho de suas intenções. Ele ensina que a prática da atenção plena nos ajuda a perceber essas nuances. Por exemplo, quando alguém fala com você, está realmente presente ou apenas preenchendo o silêncio? Suas palavras buscam conexão ou apenas atenção? Essas pequenas pistas, quando observadas com cuidado, revelam muito sobre quem a pessoa é. Essa ideia de alinhamento entre palavras e intenções também nos desafia a olhar para nós mesmos. Shi Heng-yi, em suas palestras, como a do TEDx em 2020, fala sobre a importância de viver com autenticidade. Ele nos pergunta: quando você fala, suas palavras refletem seus valores mais profundos? Ou você já se pegou dizendo algo só para agradar, para evitar um conflito ou para se destacar? Essa reflexão não é sobre julgamento, mas sobre crescimento. Ele sugere que, ao observarmos nossas próprias palavras, podemos descobrir áreas onde ainda precisamos nos alinhar com nossa verdade interior. Um exemplo poderoso disso é Oprah Winfrey. Suas entrevistas e discursos, como o que fez no Globo de Ouro em 2018, são marcados por uma autenticidade que toca milhões. Quando ela fala sobre esperança, superação ou justiça, suas palavras carregam uma intenção clara de inspirar e empoderar. Essa congruência não acontece por acaso, é o resultado de anos de autorreflexão e prática. Shi Heng-yi nos encorajaria a olhar para exemplos como o de Oprah e perguntar: como podemos trazer essa mesma intenção para nossas palavras, mesmo nas conversas mais simples do dia a dia? Na filosofia Shaolin, as palavras são vistas como uma extensão da energia que carregamos. Shi Heng-yi explica que, assim como um movimento de Kung Fu requer precisão, cada palavra que dizemos deve ser escolhida com cuidado. Ele nos ensina que falar com intenção é uma prática espiritual. Quando nossas palavras estão alinhadas com nossas intenções, elas se tornam uma força de criação, capaz de construir relacionamentos, inspirar mudanças ou trazer clareza. Mas quando há uma desconexão, quando dizemos algo que não reflete nosso coração, criamos confusão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Observar as intenções por trás das palavras exige prática. Shi Heng-yi sugere que comecemos com a escuta ativa. Quando alguém fala, preste atenção não apenas ao que é dito, mas ao tom, ao contexto e ao impacto. Alguém que fala com raiva, mas com a intenção de proteger, revela um caráter diferente de alguém que usa palavras gentis para manipular. Ele nos convida a treinar nossa mente para perceber essas diferenças, usando a meditação como uma ferramenta para afiar nossa percepção. A meditação Chan, praticada no templo Shaolin, nos ajuda a acalmar a mente e a ouvir com clareza, sem deixar que nossas emoções distorçam o que observamos. Essa prática também nos leva a uma reflexão mais pessoal. Shi Heng-yi nos desafia a observar nossas próprias palavras ao longo de um dia. Tente isso. Por 24 horas, note o que você diz e por que você diz. Você fala para esclarecer ou para impressionar?
Suas palavras refletem quem você é ou quem você acha que deveria ser. Este exercício, embora simples, pode ser revelador. Ele nos mostra onde estamos alinhados e onde ainda precisamos crescer. Xiang Yi nos lembra que o caráter não é fixo. É algo que moldamos com cada escolha, com cada palavra que escolhemos dizer. Outro exemplo que ilustra isso é Martin Luther King Jr. Suas palavras, como no discurso "Eu tenho um sonho", em 1963, não eram apenas eloquentes. Elas carregavam a intenção de unir, de despertar a consciência e de lutar por justiça. Sua habilidade de alinhar suas palavras com suas intenções transformou suas falas em um movimento. Xiang Yi nos diria que o caráter de King se revelou não apenas em suas ações, mas na forma como ele usou suas palavras para inspirar esperança, mesmo em meio a um conflito intenso. Observar isso nos ensina o poder de falar com verdade e propósito. A prática de observar palavras e intenções também nos ajuda a construir relacionamentos mais autênticos. Xiang Yi enfatiza que, quando estamos atentos às intenções dos outros, podemos responder com mais sabedoria. Se alguém fala com raiva, mas a intenção é medo ou dor, podemos escolher responder com empatia em vez de reagir defensivamente. Essa abordagem não apenas melhora nossas interações, mas também refina nosso próprio caráter. Afinal, a forma como escolhemos ouvir e responder é tão reveladora quanto as palavras que dizemos. A sabedoria Shaolin nos mostra que palavras e intenções são como uma dança. Elas devem estar em harmonia para criar beleza. Xiang Yi nos ensina que, ao cultivar essa harmonia em nós mesmos, podemos inspirar o mesmo nos outros. E, ao observar as palavras e intenções dos outros, começamos a ver o mundo com mais clareza, com mais compaixão. Esse segundo elemento, do caráter, quando combinado com as ações sob pressão, forma um retrato completo de quem uma pessoa é. Mas a jornada não termina aqui. Ela nos leva a um entendimento mais profundo de como aplicar essa sabedoria, tanto para compreender os outros quanto para transformar a nós mesmos. A sabedoria de mestre Xiang Yi nos guia para observar o caráter através de ações sob pressão e palavras alinhadas com intenções. Mas esses elementos ganham profundidade quando vistos através da lente da filosofia Shaolin. Essa tradição milenar que combina disciplina física, clareza mental e crescimento espiritual, oferece uma estrutura única para entender o que faz de alguém quem ele é. Xiang Yi, como monge Shaolin da 38ª geração, nos ensina que observar o caráter não é apenas sobre julgar os outros, mas sobre cultivar uma mente clara e um coração aberto. É um processo que exige equilíbrio, paciência e, acima de tudo, a prática de estar presente. Na filosofia Shaolin, o caráter é visto como o resultado de um trabalho constante para harmonizar corpo, mente e espírito. Xiang Yi explica que, assim como um monge treina seu corpo através do Kung Fu, ele também treina sua mente através da meditação Shan. Essa integração é essencial para enxergar a verdade nos outros. Quando nossa própria mente está agitada ou cheia de preconceitos, nossa percepção se distorce. Ele nos convida a limpar esse espelho interno, para que possamos observar o caráter com objetividade. Isso significa abandonar suposições rápidas e aprender a ver as pessoas como elas realmente são, não como queremos que sejam. Pense em como Thich Nhat Hanh, o renomado monge budista vietnamita, praticava a observação mindful. Em seus ensinamentos, ele enfatizava a importância de ouvir profundamente, sem julgamento. Xiang Yi ecoa essa ideia, sugerindo que a observação do caráter começa com a quietude interior. Quando você observa alguém, seja um colega, um amigo ou um estranho, você está realmente presente? Ou sua mente está cheia de distrações, projetando suas próprias expectativas? A filosofia Shaolin nos ensina que a clareza vem da prática de acalmar a mente, permitindo que as ações e palavras dos outros falem por si mesmas. Essa clareza não é algo que acontece por acaso. Xiang Yi, em suas palestras como a do TEDx, em 2020, fala sobre a importância de treinar a mente como se treina o corpo. No templo Shaolin, os monges passam horas em meditação, não para escapar do mundo, mas para se conectar mais profundamente com ele. Essa prática os ajuda a perceber
Padrões no comportamento humano, padrões que revelam o caráter. Por exemplo, alguém que age com consistência, mesmo em situações difíceis, demonstra um caráter forjado na disciplina. Alguém que fala com autenticidade, mesmo sob pressão, revela uma intenção pura. Observar esses padrões exige paciência e atenção, qualidades que a filosofia Shaolin cultiva. A observação do caráter também nos leva a uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos. Shi Hengyi nos lembra que não podemos entender os outros sem antes entender quem somos. A filosofia Shaolin enfatiza o autoconhecimento como a base para qualquer sabedoria. Quando você observa as ações ou palavras de alguém, está, de certa forma, segurando um espelho. O que você vê nos outros muitas vezes reflete suas próprias forças e fraquezas. Ele nos encoraja a fazer perguntas difíceis. Estou julgando essa pessoa com base em fatos ou em minhas próprias projeções? Minhas próprias ações e palavras estão alinhadas com o caráter que quero cultivar? Essa introspecção é o coração da prática Shaolin. Um exemplo inspirador disso é Desmond Tutu, o arcebispo sul-africano que liderou esforços de reconciliação após o apartheid. Sua capacidade de observar o caráter dos outros, mesmo daqueles que o oprimiram, sem ódio ou preconceito, veio de uma prática espiritual profunda. Ele via a humanidade em todos, uma habilidade que Shi Hengyi diria que nasce da clareza mental e da compaixão. Tutu não apenas observava as ações e palavras dos outros, mas usava essa observação para construir pontes, não muros. Shi Hengyi nos ensina que essa abordagem requer treinamento. Um treinamento que começa com a disciplina de observar sem reagir impulsivamente. Na tradição Shaolin, a disciplina é a chave para refinar a observação. Shi Hengyi explica que, assim como um movimento de Kung Fu exige precisão, observar o caráter exige foco. Não se trata de rotular alguém como bom ou mau, mas de perceber os padrões que emergem com o tempo. Ele sugere que comecemos com pequenos momentos do dia a dia. Como alguém reage quando é interrompido, como responde a um elogio ou a uma crítica. Esses instantes, embora sutis, são janelas para o caráter. E ao observá-los, começamos a entender não apenas os outros, mas também o impacto de nossas próprias ações e palavras. A meditação Shan, uma prática central no treinamento de Shi Hengyi, é uma ferramenta poderosa para desenvolver essa habilidade. Sentar em silêncio, focando na respiração, nos ajuda a acalmar a mente e a perceber o mundo com mais clareza. Quando a mente está quieta, podemos ouvir as intenções por trás das palavras e ver a verdade por trás das ações. Shi Hengyi nos ensina que essa prática não é reservada para monges. Qualquer pessoa pode aplicá-la. Tente reservar alguns minutos por dia para simplesmente estar presente, observando seus pensamentos sem julgamento. Com o tempo, essa prática se estende à forma como você observa os outros, permitindo que você veja o caráter com maior profundidade. Outro aspecto da filosofia Shaolin que Shi Hengyi destaca é a importância de observar sem apego. Isso significa não se prender a primeiras impressões ou a emoções momentâneas. Por exemplo, alguém pode parecer rude em um momento de estresse, mas, com uma observação mais profunda, você pode perceber que suas ações vêm de um lugar de medo ou insegurança. Shi Hengyi nos ensina a abordar essas observações com curiosidade, não com crítica. Essa abordagem não apenas nos ajuda a entender os outros, mas também nos torna mais compassivos, mais alinhados com os princípios Shaolin de equilíbrio e harmonia. Pense em como Nelson Mandela, mencionado anteriormente, observava o caráter dos outros. Mesmo enfrentando opressores, ele buscava entender suas motivações, não para justificá-las, mas para encontrar um caminho para a reconciliação. Shi Hengyi nos diria que essa habilidade de observar com clareza e compaixão é o resultado de anos de prática espiritual. Mandela não apenas agia com integridade, mas também observava o caráter dos outros com uma mente aberta, permitindo que ele construísse um legado de unidade. Essa é a essência da sabedoria Shaolin. Usar a observação para crescer, tanto individualmente quanto coletivamente. A filosofia Shaolin também nos lembra que observar o caráter é uma prática contínua. Shi Hengyi enfatiza que o caráter não é algo fixo.
Ele evolui com o tempo, moldado por nossas escolhas e experiências. Ao observar os outros, estamos, de certa forma, acompanhando sua jornada de crescimento. E ao fazer isso, somos desafiados a refletir sobre nossa própria evolução. Como nossas ações e palavras mudaram ao longo do tempo? Estamos mais alinhados com nossos valores hoje do que estávamos ontem? Essas perguntas, inspiradas pelos ensinamentos de Shi Heng-yi, nos mantêm em um caminho de autoconhecimento. Essa prática de observação, quando enraizada na filosofia Shaolin, transforma a maneira como interagimos com o mundo. Xiang nos ensina que, ao observar o caráter com clareza, podemos construir relacionamentos mais autênticos, tomar decisões mais sábias e viver com maior propósito. É um convite para viver com presença, para estar atento a cada momento. E ao fazer isso, começamos a ver que a observação do caráter não é apenas sobre entender os outros. É sobre entender a nós mesmos, sobre alinhar nossas ações e palavras com a pessoa que aspiramos ser. A filosofia Shaolin, como compartilhada por mestre Shi Heng-yi, não é apenas um conjunto de ideias para contemplação, é um convite para transformar a maneira como vivemos. Observar o caráter, seja dos outros ou de nós mesmos, através das ações sob pressão e das palavras alinhadas com intenções, é apenas o começo. O verdadeiro poder dessa sabedoria está em aplicá-la no dia a dia, em momentos comuns que moldam quem somos. Shi Heng-yi nos ensina que a prática da atenção plena e da disciplina pode ser integrada em nossas rotinas, não importa quão ocupadas sejam, para nos ajudar a crescer espiritualmente e a viver com maior presença. Um dos pilares dos ensinamentos de Shi Heng-yi é a meditação, uma ferramenta acessível que qualquer pessoa pode adotar. Ele explica que a meditação Shan, praticada no templo Shaolin, não exige um ambiente especial ou horas de dedicação. Comece com 5 minutos por dia, focando na respiração e observando seus pensamentos sem julgamento. Essa prática simples treina a mente para permanecer presente, o que é essencial para observar o caráter com clareza. Quando você está atento, percebe nuances nas ações e palavras dos outros e nas suas próprias. Shi Heng-yi sugere que essa presença nos ajuda a responder com sabedoria, em vez de reagir impulsivamente, seja em uma discussão no trabalho ou em um momento de tensão em casa. Além da meditação, Shi Heng-yi enfatiza a importância do movimento consciente, como o Kung Fu, ou até mesmo exercícios simples que conectam corpo e mente. Ele ensina que o movimento não é apenas sobre força física, mas sobre cultivar disciplina. Por exemplo, ele sugere práticas como os 5 movimentos fundamentais do Shaolin, que podem ser adaptados para iniciantes. Esses movimentos, que envolvem posturas e respirações específicas, ajudam a ancorar a mente no momento presente. Você não precisa ser um monge para experimentar isso. Tente incorporar pequenos hábitos, como alongamentos conscientes pela manhã, para trazer a disciplina Shaolin para a sua vida. Pense em como Oprah Winfrey, mencionada anteriormente, integra práticas de atenção plena em sua rotina. Ela frequentemente fala sobre sua prática diária de meditação e reflexão, que a ajuda a manter o foco e a autenticidade em suas interações. Shi Heng-yi nos diria que o exemplo de Oprah mostra como pequenos hábitos consistentes podem transformar nossa capacidade de observar e responder ao mundo. Ao reservar um momento para pausar e refletir, você cria espaço para alinhar suas ações e palavras com seus valores, mesmo em um dia agitado. Outro exercício prático que Shi Heng-yi recomenda é a autorreflexão diária. Ele sugere que, ao final do dia, você reserve alguns minutos para revisar suas ações e palavras. Pergunte a si mesmo: como reagi às pressões de hoje? Minhas palavras refletiram minhas intenções verdadeiras? Esse hábito, embora simples, é poderoso. Ele nos ajuda a identificar padrões em nosso comportamento e a ajustar o que não está alinhado com quem queremos ser. Shi Heng-yi enfatiza que o caráter é moldado por essas pequenas escolhas diárias, não por grandes gestos ocasionais. Quando se trata de observar o caráter dos outros, Shi Heng-yi nos encoraja a aplicar a mesma atenção plena. Em vez de julgar rapidamente, pratique a escuta ativa. Por exemplo, quando um colega faz um comentário que parece fora de lugar,
Tente perceber o contexto. Ele estava sob pressão? Suas palavras refletiam uma intenção de ajudar ou de criticar? Essa abordagem não apenas melhora seus relacionamentos, mas também refina sua própria capacidade de responder com empatia. Xiang Yi nos lembra que a observação sem julgamento é uma prática espiritual que nos torna mais compassivos e conscientes. Um exemplo inspirador disso é o de Malala Yousafzai, cuja resiliência foi mencionada anteriormente. Mesmo após enfrentar violência e exílio, ela escolheu ouvir e responder com compaixão, mesmo a quem discordava dela. Em entrevistas, como as que deu às Nações Unidas, Malala demonstra uma habilidade de observar o caráter dos outros sem se deixar levar por emoções reativas. Xiang Yi diria que essa capacidade vem de uma prática constante de presença e reflexão, algo que todos podemos cultivar, mesmo em menor escala, em nossas interações diárias. A disciplina, outro pilar da filosofia Shaolin, é essencial para aplicar esses ensinamentos. Xiang Yi explica que a disciplina não é sobre rigidez, mas sobre consistência. Por exemplo, ele sugere criar rituais simples, como reservar um horário fixo para meditar ou praticar um exercício físico. Esses rituais constroem uma base que nos ajuda a enfrentar pressões com mais calma e a falar com maior intenção. Ele frequentemente cita os 5 obstáculos ao autodomínio: preguiça, dúvida, apego, emoções descontroladas e ignorância, como barreiras que podemos superar com pequenos passos diários. Na prática, isso pode significar algo tão simples quanto pausar antes de responder em uma conversa acalorada. Xiang Yi ensina que essa pausa, mesmo que de apenas alguns segundos, cria espaço para escolher palavras que reflitam suas verdadeiras intenções. Tente isso na próxima vez que sentir raiva ou frustração. Respire fundo, observe seus pensamentos e pergunte: o que quero expressar aqui? Essa prática não apenas melhora suas interações, mas também fortalece seu caráter, alinhando suas palavras com seus valores. Outro exemplo real é o de Desmond Tutu, cuja prática de reflexão diária o ajudou a liderar com compaixão durante a Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul. Ele reservava tempo para meditar e orar, o que o permitia observar o caráter dos outros, até mesmo de opressores, com clareza e empatia. Xiang Yi diria que o exemplo de Tutu mostra como a prática diária de introspecção pode nos ajudar a responder ao mundo com sabedoria, mesmo em situações difíceis. Xiang Yi também nos ensina que aplicar esses ensinamentos não requer mudanças drásticas. Pequenos ajustes, como reservar 5 minutos para meditar, praticar um movimento consciente ou refletir sobre suas ações, podem ter um impacto profundo. Ele enfatiza que a consistência é mais importante do que a intensidade. Comece com algo simples, como observar suas palavras em uma única conversa por dia. Com o tempo, esses pequenos hábitos se acumulam, transformando a maneira como você interage com o mundo e consigo mesmo. Essa abordagem prática é o que torna a sabedoria Shaolin tão acessível. Xiang Yi nos lembra que não precisamos viver em um templo para viver com presença. Cada momento, seja uma reunião de trabalho, uma conversa com um amigo ou um instante de silêncio, é uma oportunidade para praticar. Ao observar o caráter dos outros com atenção plena, você não apenas entende melhor quem eles são, mas também refina sua própria capacidade de viver com autenticidade. E, ao alinhar suas ações e palavras com suas intenções, você constrói um caráter que reflete seus valores mais profundos. A prática de observar e aplicar esses ensinamentos também fortalece nossos relacionamentos. Xiang Yi sugere que, ao abordar os outros com curiosidade em vez de julgamento, criamos espaço para conexões mais profundas. Por exemplo, quando um familiar age de forma inesperada, tente perceber o que está por trás de suas ações ou palavras. Essa prática não apenas melhora a comunicação, mas também nos ajuda a crescer espiritualmente, cultivando paciência e compaixão. À medida que integramos essas práticas, começamos a viver com maior intenção. Xiang Yi nos ensina que o caráter não é algo que simplesmente temos. É algo que construímos, momento a momento. Cada escolha, cada palavra, cada ação é uma oportunidade de nos alinharmos com a pessoa que queremos ser. E ao fazer isso,
Não apenas entendemos melhor o caráter dos outros, mas também transformamos o nosso próprio, vivendo com a clareza e a presença que a filosofia Shaolin valoriza. A jornada de observar o caráter, guiada pela sabedoria de mestre Shi Heng-yi, nos levou a explorar dois elementos fundamentais: as ações sob pressão e as palavras alinhadas com intenções. Esses pilares, enraizados na filosofia Shaolin, nos mostram que o caráter não é apenas algo que observamos nos outros, mas algo que cultivamos em nós mesmos. Shi Heng-yi nos ensina que viver com presença e discernimento é o caminho para transformar essas observações em uma prática viva, uma prática que molda não apenas como vemos o mundo, mas como escolhemos existir nele. A pressão, como vimos, revela o caráter em sua forma mais crua. Quando a vida aperta, nossas ações mostram o que foi construído ao longo do tempo, nossos hábitos, nossas escolhas, nossa disciplina. Shi Heng-yi, em suas palestras, como a do TEDx em 2020, nos lembra que esses momentos de desafio são oportunidades. Eles nos convidam a agir com integridade, a escolher o caminho que reflete nossos valores mais profundos. Pense em Nelson Mandela, cuja resiliência sob décadas de prisão não apenas revelou seu caráter, mas mudou o curso da história. Suas ações nos inspiram a perguntar: como podemos responder aos desafios com coragem e compaixão, mesmo quando o caminho é difícil? Da mesma forma, as palavras e intenções são um espelho da alma. Shi Heng-yi nos ensina que falar com autenticidade é uma prática espiritual. Quando nossas palavras refletem nossas intenções verdadeiras, elas criam conexão e clareza. Considere o Dalai Lama, cujas palavras de paz e compaixão, ditas em momentos de tensão global, refletem uma intenção pura que toca milhões. Ele nos mostra que o que dizemos e por que dizemos pode transformar não apenas nossas interações, mas o mundo ao nosso redor. Shi Heng-yi nos desafia a trazer essa mesma autenticidade para nossas conversas diárias, mesmo nas mais simples. A filosofia Shaolin, como compartilhada por Shi Heng-yi, nos mostra que observar o caráter é mais do que uma habilidade. É uma prática de vida. Ela exige que estejamos presentes, que cultivemos a disciplina para ver além das aparências. Essa presença não é algo que surge espontaneamente. Ela é construída através de pequenos hábitos, como a meditação ou o movimento consciente. Shi Heng-yi sugere que reservemos momentos para pausar, para respirar, para refletir. Esses instantes de quietude nos ajudam a observar com clareza tanto os outros quanto nós mesmos, permitindo que vivamos com maior discernimento. Um exemplo poderoso disso é Thich Nhat Hanh, cuja prática de mindfulness o permitiu observar o mundo com uma clareza que inspirou gerações. Em seus ensinamentos, ele falava sobre ouvir profundamente, sobre estar presente em cada interação. Shi Heng-yi ecoa essa ideia, sugerindo que, ao observar o caráter, devemos fazê-lo com curiosidade e compaixão, não com julgamento. Quando vemos as ações ou palavras de alguém, podemos perguntar: o que está por trás disso? Que intenções ou pressões estão moldando esse momento? Essa abordagem nos ajuda a construir relacionamentos mais autênticos e a crescer espiritualmente. Verdadeira beleza da sabedoria. Shaolin está em sua simplicidade. Shi Heng não nos pede para mudar tudo de uma vez, mas para começar com pequenos passos. Tente observar uma única interação hoje. Talvez a forma como um colega responde a uma crítica ou como um amigo expressa gratidão. Note as ações e as palavras e reflita sobre o que elas revelam. Depois, volte o olhar para si mesmo. Como você agiu hoje? Suas palavras refletiram suas intenções? Essas perguntas, embora simples, são o cerne da prática que Shi Heng-yi nos oferece. Uma prática que nos ajuda a viver com maior alinhamento. Essa jornada de observação e aplicação também nos ensina sobre o poder da consistência. Shi Heng-yi frequentemente fala sobre os 5 obstáculos ao autodomínio: preguiça, dúvida, apego, emoções descontroladas e ignorância. Superar esses obstáculos exige prática diária, seja através de meditação, reflexão ou movimento consciente.
Ele nos lembra que o caráter é forjado momento a momento, escolha a escolha. Cada vez que escolhemos agir com integridade ou falar com intenção, estamos moldando quem somos. E cada vez que observamos o caráter dos outros com empatia, estamos refinando nossa própria sabedoria. Pense em Malala Yousafzai, que transformou sua experiência de adversidade em uma missão global pela educação. Suas ações e palavras, consistentes mesmo sob pressão, mostram como a prática de viver com propósito pode ter um impacto profundo. Shi Hengyi nos diria que o exemplo de Malala é um lembrete de que o caráter não é algo que simplesmente temos. É algo que construímos dia após dia, através de escolhas conscientes. Ao aplicar seus ensinamentos, podemos trazer essa mesma consistência para nossas vidas, mesmo em menor escala. Viver com presença e discernimento, como Shi Hengyi nos ensina, é um ato de coragem. Em um mundo cheio de distrações, estar presente é revolucionário. É escolher ouvir com atenção, agir com propósito e falar com verdade. Essa prática não apenas nos ajuda a entender o caráter dos outros, mas também nos guia para uma vida mais plena. Shi Hengyi nos lembra que o caminho Shaolin não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre progredir com intenção, aprendendo com cada passo. Essa sabedoria nos convida a refletir sobre nossa própria jornada. Como queremos ser lembrados? Que tipo de caráter queremos cultivar? Shi Hengyi nos ensina que a resposta está em nossas ações e palavras, nas escolhas que fazemos todos os dias. Ao observar o caráter dos outros com clareza e compaixão, aprendemos a refinar o nosso próprio. E, ao viver com presença, nos tornamos mais alinhados com nossos valores, mais conectados com o mundo ao nosso redor. Antes de encerrar, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você pode continuar explorando a sabedoria Shaolin com a gente, descobrindo novas formas de crescer espiritualmente e viver com autenticidade. Sua presença aqui já é um passo nessa jornada, e cada vídeo é uma oportunidade de aprofundar esse caminho. Que tal começar hoje? Reserve um momento para refletir sobre uma ação ou palavra que você compartilhou hoje. Ela reflete quem você quer ser? Com pequenos passos, inspirados por Shi Hengyi, podemos construir um caráter que não apenas resiste às pressões da vida, mas brilha através delas, iluminando o caminho para nós mesmos e para os outros.